Eu tenho o costume de ouvir audiobooks quando eu tô correndo. Eu comecei isso em 2021, depois eu dei uma parada, depois eu vi que me fazia bem, depois eu voltei a ouvir. Geralmente eu ouço livros que eu não penso em ler por agora, que estão disponíveis no Spotify. E eu li três nos últimos tempos, mas um eu já tinha lido ele físico, os outros dois eu só ouvi em áudio, um também eu já tinha ouvido antes. E o outro eu nunca tive contato, outros dois eu nunca tive contato e gostei bastante. Foram eles: O Poder do Hábito, que eu passei alguns conhecimentos aqui pra você, o Arrume Sua Cama e Comece pelo Mais Difícil. Qual foi o outro? A Única Coisa. Por que eu tô falando isso? Porque de todos eles, alguns eu ouvi por 5 horas, 4 horas, mais de um dia de corrida, de todos eles eu tirei alguma coisa boa. E aí eu vou mostrar pra vocês o que que a busca pelo conhecimento, o simples fato de colocar uns fones de ouvido enquanto eu praticava exercício físico, me trouxe e tem sido útil pra mim. Então, começando pelo poder do hábito, eu entendi e eu acho que eu prestei um pouco mais de atenção naquilo que eu faço todos os dias e naquilo que eu faço sem perceber. Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu saio de casa, como eu moro sozinho já tem muito tempo, eu tranco a porta e apago as luzes, independente se minha namorada estiver aqui ou não, se eu tiver com alguma amiga aqui ou não, porque eu sempre fiz isso. Acho que desde quando eu era criança, sempre fui ensinado a verificar se a porta estava trancada e apagar as luzes, então eu sempre faço. Isso é um comportamento automático. O seu cérebro ele para de prestar atenção, porque senão seria muita coisa para ele pensar, e aí ele começa a dar atenção a isso. E também me chamou muita atenção de que, da maneira que você faz uma coisa todos os dias, mesmo que já por alguma doença, como o caso do Alzheimer, seu cérebro para de funcionar tão bem, os seus hábitos eles vão te guiar, vão te levar para lugares. Pessoas que não conseguiam escrever A, I ou U, sabiam voltar para o trabalho, às vezes 20, 30 quilômetros de distância, e quando chegavam lá não sabiam como tinham chegado lá, mas sabiam o que tinham que fazer, sabiam de coisas técnicas do seu trabalho, porque fizeram aquilo por muito tempo. Então, o que você tem feito todos os dias, eu acho que foi a primeira pergunta que me fez despertar quando eu ouvi O Poder do Hábito. Lembrando que esse é um dos livros que eu já tinha lido ele fisicamente. Agora, eu acho que o livro que eu li depois, que eu ouvi depois, né, eu fico confundindo, foi O Nada Pode Me Ferir, do David Goins. Cara, que livro foda. Que livro foda, que cara foda. Ele me ensinou que a disciplina ela é algo treinável e que se você der o seu 10% toda vez um pouco melhor, querer um pouco mais, não esperar o conforto a todo custo, viver um pouco de sofrimento, isso vai te fazer bem, vai te deixar uma pessoa mais cascadora. Que o seu corpo ele precisa estar sendo testado, que é uma forma de resiliência. E que você pode todas as coisas e que a vida é um grande jogo mental. Se você dominar a sua mente, que é onde a gente tem perdido muitas das nossas batalhas, a gente nunca viveu uma sociedade com números tão altos de ansiedade e depressão, você vai vencer muitas coisas. Então isso foi muito impressionante, além da força de vontade, da resiliência e de tudo que ele passa para nós em forma de conhecimento. Outra coisa que me chamou muita atenção também, num dos que eu ouvi, foi o Comece pelo Mais Difícil, que é basicamente uma forma de você se tornar mais produtivo, que é para você colocar a sua tarefa mais difícil, uma tarefa crucial, para você se tornar mais produtivo, para você organizar, limpar a sua agenda, se limitar dos bloqueadores, dos ladrões de atenção. Isso também foi bem legal, mas confesso que de todos que eu ouvi até agora foi um dos piores, eu não gostei tanto. E mesmo assim eu tirei algumas coisas legais da importância de você começar a fazer as coisas, ter um tempo ali para cada coisa, foi bem legal. E o Arrume Sua Cama, esse eu também já tinha lido ele fisicamente antes, mas eu ouvi de novo, porque é fantástico. É também de um ex-Navy SEAL, assim como David Goins. E eu acho que a primeira dica já é matadora, que é o Arrume Sua Cama. Ele fala nessa dica que se você tiver um dia muito bom, vai ser uma recompensa. Você voltar para casa e ter a casa arrumada, e ter a cama arrumada. E se você teve um dia muito ruim, vai ser um alívio, que você não vai precisar fazer sua cama vai estar pronta, de qualquer forma vai ser um conforto para você, né? E pelo menos você começa o dia tendo feito uma tarefa, tendo realizado algo. E as outras coisas, elas vão acontecendo naturalmente. E a questão do Navy SEAL, dele se importar, dele ter um brio, também, dos dois me chamam muita atenção, eu tenho muito respeito pelos militares, né? E também ele fala sobre você ser amigo das pessoas que queiram bem pra você, de você dedicar as coisas de coração. São coisas que me chamaram muita atenção, mas o Arrume a Sua Cama, só isso já valeria muito do livro. Realmente é muito importante, eu tenho procurado aplicar. É algo que eu sempre vi minha avó fazer lá atrás. E a gente, é impressionante como a gente passa batido pelo ensinamento dos antigos, né? Provavelmente você sabe que você tem que arrumar sua cama, que você escolhe ficar no celular mais um pouco. E isso é bem engraçado. E aí eu acredito que a única coisa foi o que eu vi depois. A única coisa eu terminei de ouvir na minha viagem de trabalho, na terça-feira lá em Ribeirão, que ele fala pra você escolher uma última coisa, ele te dá um passo a passo. Ele fala do plano grande, então se você quer fazer sua empresa vender mais, qual é a única coisa que faria sua empresa vender mais? Se você quer ter um relacionamento melhor com sua esposa, qual é a única coisa que faria isso ser melhor? Se você quer ter um relacionamento melhor com seus filhos, se você quer cuidar mais do seu corpo. E a partir do momento que você define sua única coisa, todas as outras coisas você se blinda um pouco pra isso, você foca nas atividades chaves, como se fosse um grande relógio, você olhar só pro ponto dos segundos. Porque o ponteiro dos segundos é o que faz tudo se mexer. É a atividade chave, é o mais importante. Então, se uma empresa quer crescer, qual que é a única coisa que ela tem que fazer mais? Ela tem que vender mais. Aí todos os outros comos, eles vão ficando um pouco mais claros.
E confesso que não foi tão assim extraordinário, mas eu gostei, tem um conceito interessante. E aí eu terminei esse e cheguei em um que tem sido assim extraordinário pra mim desde quando eu me deparei. Eu vi o Leandro Carnal falando sobre isso, sobre esse livro, e quando alguém como o Leandro Carnal, alguém tão culto e inteligente quanto ele, fala sobre um livro, é melhor você ouvir. E ele falou sobre a nação dopamina. E eu tive o primeiro contato com ele sábado numa corrida de 15 quilômetros. Eu não estava tão bem, eu fiz um péssimo tempo nos 5 quilômetros, um tempo que eu estava fazendo bem abaixo. E aí foi um alento eu ouvir e ver como a gente está passando por um período de tamanha abundância. A abundância é essa que a gente nunca experimentou antes e tem nos prejudicado. A obesidade é uma abundância de comida. A falta de atenção é talvez uma consequência da gente ter tanta coisa para chamar nossa atenção, tantos objetos de distração. E nesse livro ele aborda como nós temos trabalhado menos, perdão, como nós vivemos buscando pelo prazer e quantas substâncias e sensações são adictivas, são viciantes e como a gente adquire tolerância perante isso. E quantas pessoas mais normais podem ter uma vida dupla. Quantas pessoas, um ótimo estudante pode ser viciado em opioides, pode ser viciado em estimulantes, pode ser viciado em sexo, pode ser viciado em drogas. E como a gente vive, passa por essas pessoas todos os dias, e a gente não sabe o que ela tá fazendo quando a esposa dela vai dormir, quando o marido dela vai dormir. Como isso tem sido difícil para essas pessoas lidarem. E o quanto a nossa sociedade, o nosso tempo, as nossas crianças são cada vez mais viciadas em dopamina. Há muito tempo não se ouvia tanto sobre autismo, TDAH, depressão, ansiedade. Por que que isso mudou? Por que que isso começou a aparecer do nada? Será que não foi um ambiente tão confortável que deixou espaço para as pessoas se tornarem depressivas e ansiosas? Será que o excesso de futuro, pelo você ter sempre um monte de informação na palma da mão, não tem te prejudicado em algum ponto? Analise sobre isso. Foram os insights que eu peguei desses livros. Eu gostei bastante, é uma experiência que eu gosto bastante, eu tenho me forçado a fazer. Eu recomendo o Top Audiobooks, ou então você pesquisa o nome de um livro que você sempre quis ler. Eu não recomendo para leituras clássicas, como provavelmente eu não recomendaria para você fazer com os contos do Machado de Assis ou para Lusíadas, mas ou para o Crime e Castigo, mas é algo legal para você passar o seu tempo. E eu recomendo fortemente que você conheça o livro, ou ouça, ou leia o livro Nação Dopamina. Esses foram os insights dos livros que eu vi ultimamente. Se tiver alguma pergunta, alguma recomendação de alguns livros que eu já li fisicamente também, só deixar aqui nos comentários, eu vou responder todos vocês. Fechou?